Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso canal. Eu sou o professor Isaac Neto e nesse vídeo de hoje eu quero fazer um comentário que está sendo... Quero falar sobre algo que está sendo muito discutido aí nas redes sociais, está sendo maciçamente comentado e falado aí no YouTube, né, no Facebook, que é a questão do poder mental, é a questão do poder dos pensamentos, a questão da lei da atração que está vinculada à nossa mente, que está vinculada aos nossos pensamentos. Então eu quero fazer aqui um comentário a respeito do poder mental, da influência dos nossos pensamentos na nossa vida, da influência que os nossos pensamentos exercem nas nossas atividades diárias, nos nossos relacionamentos, nas nossas finanças. O nosso pensamento ele é fundamental na nossa vida. Ele está aí por trás de tudo aquilo que acontece na nossa vida. Realmente existe uma íntima relação entre os nossos pensamentos e a nossa vida de uma forma geral. Então vamos entender isso de uma forma mais prática, para não ficar tão vago, algo tão assim, como eu posso dizer, subjetivo. Quando alguém fala para você que a mente exerce um poder sobre a sua vida, que seus pensamentos criam a tua realidade, quando você escuta isso, é algo muito vago. Então a gente tem que trazer isso para o concreto, para a gente entender isso melhor. E para a gente entender isso, você tem que compreender o seguinte: onde é que entra essa questão do nosso pensamento criar a nossa vida? Onde é que isso aí realmente funciona na prática, no nosso cotidiano? O que acontece é que os nossos pensamentos, eles influenciam as nossas emoções. O tipo de pensamento que você sempre cultiva na sua mente, os tipos de pensamentos que você tem com frequência, esses pensamentos, eles criam dentro de sua mente um determinado estado mental. Todo pensamento cria, ele gera um determinado estado mental. Suas emoções não surgem do nada. Cada emoção que você tem, essa emoção tem uma causa. E a causa é sempre um pensamento, uma crença, uma ideia. Então, os nossos pensamentos, eles influenciam os nossos estados mentais. Eles influenciam as nossas emoções. Quando você está com raiva, você tem um determinado tipo de pensamento que antecede essa raiva. Quando você está com medo, você tem um tipo de pensamento que antecede esse sentimento de medo. Quando você está feliz, quando você está alegre, você também tem um determinado tipo de pensamento que antecede essa alegria, essa felicidade. Então, os nossos pensamentos, eles moldam as nossas emoções. E as nossas emoções, por outro lado, nossas emoções, elas criam motivações no nosso corpo. As nossas emoções, elas criam determinadas motivações. Por exemplo, quando você está com raiva, você tem um determinado tipo de comportamento. Quando você está feliz, você tem um outro determinado tipo de comportamento. Então, as nossas emoções, elas criam no nosso corpo motivações para as nossas ações, para os nossos atos, para os nossos comportamentos. E os nossos comportamentos geram resultados. Os nossos comportamentos, as nossas ações geram consequências. É aí que é aí que está essa questão que os pensamentos, os nossos pensamentos, eles criam a nossa realidade. Agora você tem que entender esse mecanismo. Existe um pensamento que vai gerar uma determinada emoção. Essa emoção vai criar um estado emocional interno, que vai criar uma motivação interna. Essa motivação vai influenciar o teu comportamento e o teu comportamento vai gerar, com certeza, algum resultado, positivo ou negativo, benéfico ou maléfico. Então, quando você olha para a sua vida, quando você faz um balanço da tua vida, deixa eu parar um pouquinho aqui
Deixa eu pensar um pouco sobre a minha vida. Como está a minha vida? Como anda a minha vida? Como estão os meus relacionamentos? Como estão as minhas finanças? Como está o meu trabalho? Como está a minha profissão? Como é que as coisas estão indo? Quando você faz um balanço da tua vida, quando você para fazer uma reflexão sobre a sua vida e você percebe como está hoje a tua vida, né? Qual é a circunstância de vida que você hoje está inserido, qual é a tua situação atual de vida, quando você percebe isso, saiba que isso aí que você chama de circunstância de vida, de situação de vida, isso aí é um resultado. Finanças, relacionamento, profissão, trabalho, esse pacote todo que nós chamamos de minha vida, todo esse pacote que nós chamamos minha vida, esse pacote nada mais é do que resultados, consequência de quê? Dos meus comportamentos. E os meus comportamentos é consequência de quê? Das minhas emoções. As minhas emoções, elas são consequência de quê? Dos meus pensamentos. Então, a vida que você tem hoje, o seu atual contexto de vida está intimamente relacionado, está intimamente ligado aos teus pensamentos. É simples. Não há nenhum tipo de dificuldade em entender isso. Você pensa de determinada forma, você tem aí um determinado tipo de sentimento, de emoção, que vai gerar alguma motivação interna que vai levar você a se comportar de determinada maneira. Esse comportamento traz um resultado, positivo ou negativo. Então a sua vida está intimamente ligada aos teus pensamentos. É por isso que se fala muito, né? Hoje isso é algo assim falado maciçamente, aí principalmente aí no YouTube, né? Todo mundo comenta que os nossos pensamentos eles influenciam a nossa vida, eles modelam a nossa realidade. Sim, eles modelam a nossa realidade, mas não é apenas o pensamento. Pensamento, emoção, comportamento e aí vem um resultado. Então é importante que você entenda essa sequência aí. É importante que você... Por que é importante entender essa sequência? Essa dica é interessante. Entenda uma coisa. Quando você diz assim, eu preciso melhorar a minha vida. Eu preciso ter mais saúde. Eu preciso ser uma pessoa mais saudável. Ou então você diz assim, eu preciso ter uma renda maior, eu preciso ter um trabalho melhor, eu preciso aumentar os meus rendimentos, eu preciso mudar isso, eu preciso melhorar aquilo. Quando você diz isso, no fundo, sabe o que você está dizendo? Você está dizendo o seguinte, eu preciso ser uma pessoa melhor. Eu preciso ser uma pessoa mais capaz, mais eficiente, mais habilidosa. Eu preciso ser uma pessoa capaz de gerar melhores resultados para a minha vida. Então, quando você diz que precisa melhorar sua saúde, seus hábitos, quando você diz que precisa melhorar seus rendimentos, mudar de trabalho, criar uma empresa, quando você diz isso, não se iluda. Você está dizendo que você precisa se tornar uma pessoa melhor. Não tem como, isso é uma lei do universo, em algum outro vídeo eu vou falar sobre essas leis do universo, isso é uma lei, não tem como você colher frutas, não tem como você colher frutas muito bem tratadas, frutas saborosas, muito bem cuidadas, se você antes não fazer a sua parte. Não tem jeito. Se você quiser frutas saborosas, você vai ter que tratar muito bem o solo, você vai ter que regar ali, você vai ter que cuidar daquela planta, você vai ter que cuidar de tudo aquilo para depois colher o fruto. Na vida é a mesma coisa. Se você quer ter uma vida legal, se você quer ter uma vida
como eu posso dizer, uma vida prazerosa, uma vida digna, você precisa se tornar uma pessoa melhor, mais capaz, mais eficiente, uma pessoa capaz de gerar resultados mais positivos para você mesmo. Então, para você fazer isso, para você se tornar uma pessoa melhor, você vai ter que se observar. Você vai ter que aprender a se observar, a se conhecer. E às vezes não é tão fácil para quem está começando a se observar perceber os pensamentos, as crenças, as ideias que estão aí flutuando na nossa mente. E quando você entende que existe pensamento que gera emoção, que gera o comportamento, que gera o resultado, quando você entende isso, você não precisa de imediato ficar tentando observar seus pensamentos aí na sua cabeça. Você pode começar pela outra extremidade. Seu pensamento é um extremo. Qual é a outra extremidade? A outra extremidade é os resultados que você está tendo na vida. A outra extremidade dos seus pensamentos, o outro extremo é a vida que você tem. Estão intimamente ligados, estão. Mas às vezes, para você observar o pensamento aqui, não é tão simples para quem não tem um hábito. Então é mais fácil você observar observar os resultados que você está tendo na vida. Então observe a tua vida como ela anda. Perceba como está o teu contexto de vida. Quais são as áreas da tua vida que você não está satisfeito? Primeiro identifique isso. Identifique as áreas de sua vida que você não está satisfeito. Uma vez que você identificou as áreas da sua vida que você não está satisfeito, que os resultados não estão legais, quando você identifica isso, perceba quais são os comportamentos, os seus comportamentos que estão ligados a essas áreas. Como é que você se comporta, por exemplo, com relação ao seu trabalho? Qual é o teu comportamento? Você realmente leva a sério o teu trabalho? Você realmente tem um comportamento ético, um comportamento profissional? Você se empenha, você tem foco, você tem disciplina? Observe as áreas da tua vida que você não está satisfeito e aí perceba qual é o teu comportamento com relação àquela área. Depois que você identificar os comportamentos, aqueles comportamentos que estão trazendo resultados negativos, perceba quais são as emoções que estão ligadas a esses comportamentos. Por exemplo, tem muitas pessoas que têm um comportamento negativo com a própria profissão, o próprio trabalho. Tem muitas pessoas que têm esse comportamento negativo e por trás desse comportamento existe um sentimento de que elas estão ali simplesmente para sobreviver. Existe um sentimento de que aquele trabalho não é o trabalho que ela gostaria de estar desempenhando. Então você precisa encontrar quais são as emoções que estão ligadas a esse comportamento. Quando você tem uma emoção, um sentimento negativo com relação ao seu trabalho, é um exemplo. Com certeza você não vai ter um desempenho adequado, um desempenho legal, né, nessa sua área de atuação. Então você encontra aí as emoções que estão ligadas a esse comportamento e depois que você identificar as emoções, seja ela de insegurança, seja uma emoção de medo, seja uma emoção de qualquer tipo de sentimento que você tenha, tente identificar as crenças que estão por trás desses sentimentos. Tente identificar os pensamentos que estão ligados a essas emoções. Eu estou falando isso porque tem muitas pessoas que estão enfrentando dificuldades, estão enfrentando problemas nas diversas áreas da vida. E essas pessoas, elas começam de uma forma direta a tentar encontrar quais são as crenças que estão limitando elas. Então essas pessoas têm dificuldade de perceber quais são as crenças. Você seguindo esse passo a passo, você seguindo aí esse roteiro, é mais fácil, é mais tranquilo, é mais leve. Abordar a sua mente de uma forma direta não é tão simples para quem não está acostumado, para quem não tem uma certa compreensão de como a mente funciona.
tentar abordar as suas crenças limitantes, as suas crenças negativas de uma forma muito incisiva, não é legal para quem não tem essa experiência. Então comece, identifique a área de sua vida que não está legal, identifique o seu comportamento, né, o comportamento que está diretamente ligado a essa área. Depois identifique as suas emoções, as emoções ligadas ao comportamento, e no final você vai identificar as crenças, os pensamentos que você tem com relação aos sentimentos. Então, seguindo esse roteiro, esse passo a passo, é mais fácil. Uma vez que você passou por esse roteiro, uma vez que você passou por essas etapas, e aí você identificou as crenças limitantes, geralmente são crenças negativas, obviamente, são crenças pessimistas, eu não consigo, eu não sou capaz, eu não mereço, eu não sou digno, enfim, geralmente são crenças muito limitantes e negativas, às vezes até crenças destrutivas. Uma vez que você identificar essas crenças, comece a trabalhar o seguinte: essas crenças, para o seu inconsciente, elas são verdades absolutas. Tem muita gente que fala assim, Isaac, eu tenho uma crença negativa, uma crença limitante, e simplesmente essa crença não desaparece, ela persiste, ela fica ali me incomodando, sempre ela vem na minha mente, fica ali me incomodando, eu sempre tenho esse tipo de problema. Então tem muitas pessoas que têm essa queixa. Entenda o seguinte: para a sua mente inconsciente, essas crenças negativas, para a sua mente inconsciente, elas são verdades absolutas. Essas crenças, por mais que sejam negativas, limitantes, destrutivas, para o seu inconsciente, essas crenças são verdades absolutas. Elas provavelmente têm a origem na sua infância, situações que você vivenciou na infância, e geralmente não é apenas uma situação que você vivenciou, mas um conjunto, várias situações, várias experiências, que levou o seu cérebro a criar essa crença. Então, é uma crença que permanece na memória de sua mente. E para o seu inconsciente, aquilo é uma verdade. E todas as vezes que você se depara com uma situação, com uma determinada questão que envolve essa crença, ela vem à tona. E você aí acaba sentindo o efeito dessa crença. Seja com relação a trabalho, seja com relação a melhorar de vida, mudar hábitos, ser uma pessoa mais saudável, enfim. Pode ser qualquer situação. Todas as vezes que você se depara com aquela questão ali, a crença vem à tona. O inconsciente traz aquela crença à tona. Então é importante que você tenha esse conhecimento. Para o seu inconsciente, essa crença não é uma crença, não é uma simples ideia, é uma verdade. Para o teu consciente, para a tua mente consciente, a tua mente racional, a tua mente lógica, para a tua mente consciente, para a tua mente racional, essa crença é algo simplesmente absurdo, é uma crença ilógica. Por exemplo, tem muitas pessoas que têm um currículo invejável, tem pessoas que têm um conhecimento absurdo, tem pessoas que têm um currículo fantástico. E às vezes acontece de uma pessoa assim, ser extremamente capacitada, às vezes acontece dessa pessoa ter uma limitação emocional a nível de crença, que no fundo ela não acredita que é capaz de realizar determinado trabalho, de realizar determinado projeto. E todas as vezes que essa pessoa, que é extremamente capacitada, que tem um currículo invejável, todas as vezes que essa pessoa se depara com aquela questão ali, a crença vem à tona e paralisa ela. Então, para a mente racional dessa pessoa, aquela crença é algo irracional. Aquela crença é algo até infantil. Mas para o inconsciente dela, aquela crença é uma verdade incontestável. Então, a gente precisa compreender essas coisas
até para evitar sofrimento. Tem muita gente aí que está empacado, eu vou usar esse termo, tem muita gente aí que está empacado na vida, está paralisado na vida por questões de crenças limitantes. E muitas vezes a pessoa até tem consciência das crenças, mas não consegue superar, não consegue ir adiante. Por quê? Porque para o inconsciente aquilo é uma verdade incontestável. Então é importante que você tenha esse conhecimento caso você esteja aí passando por essa situação. É muito importante que você compreenda isso. No próximo vídeo eu vou comentar um pouco mais sobre essa questão das crenças, tentar entender mais isso, porque isso é muito importante. E por que que isso é tão importante? Porque todo o conjunto de crenças que você traz no seu inconsciente, todo o sistema de crenças que você traz no seu inconsciente, todo esse conjunto de crenças que você traz aí, cria na tua mente um determinado estado mental. O conjunto de crenças, o conjunto de pensamentos que você traz no seu inconsciente, cria na sua mente um determinado estado mental. Esse estado mental emite ondas eletromagnéticas à tua volta. É aí que entra a questão da lei da atração. O conjunto de crenças que você tem no seu inconsciente cria em você um determinado estado mental. Esse estado mental tem uma frequência vibratória. Esse estado mental é a tua assinatura a nível de energia, é a tua assinatura energética, é a tua assinatura a nível de frequência energética. Suas emoções, elas emitem ondas, elas são ondas eletromagnéticas. Então, todo esse conjunto aí de crenças, né, de ideias no teu inconsciente, todo esse pacote cria em você uma determinada onda eletromagnética que você está emitindo. E aí, essa onda eletromagnética ela vai se somar, ela vai se unir a outras ondas de mesma frequência. Então é muito importante que você comece a entender essa questão e comece a compreender quais são as suas crenças limitantes. No próximo vídeo eu vou falar um pouco mais sobre isso. E aí vai ficar mais claro para você, ok? Grande abraço a todos e até o próximo vídeo.